Olá pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar como resolver, uma integral numérica utilizando tanto a regra dos trapézios composta como a regra 1/3 de Simpson composta, tá? Então, antes de mostrar a resolução, eu vou só revisar aqui alguns conceitos básicos, né? Então, seja aqui, uma função y igual a f de x, onde queremos integrar esse f de x, no intervalo aqui AB, só que a regra do trapézio composto a gente vai dividir em n subintervalos iguais, tá? Então cada subintervalo desse vai formar o que? Um trapézio, tá? E aí a gente vai calcular a área de cada um desses trapézios, somar tudo desde o intervalo, no intervalo desde x0 até o que? Xn, tá? Se temos aqui n subintervalos, então vamos pegar aqui os limites de integração, limite superior menos limite inferior dividido por n, onde, repare aqui, ó, o a é o limite superior, que é o x, inferior, desculpa, x0, e o b é o limite superior aqui, xn. A gente está integrando nesse intervalo, Então, quando eu faço b menos a dividido por n, acho o h, que representa aqui a altura, de cada trapézio. Então, nesse caso aqui, pela regra aqui composta, dos trapézios, a gente teria o que o x0, ou x1 menos x0 é igual a x2 menos x1, que é igual a x3 menos x2, assim sucessivamente, Ou seja, que é igual ao que é h. A gente está dividindo subintervalos iguais. E isso aqui representará o que é a altura do trapézio, Não se esqueçam, que num trapézio as bases são sempre o que? Paralelas. Então, nesse caso, esse trapézio, que adotamos aqui para esse método, ele está o que? Deitado, Então, você tem aqui, por exemplo, x0, x1 aqui são o que? As bases, E essa distância aqui, ó, horizontal, representa o que? A altura desse trapézio aqui deitado, tá? Então, escrevendo aqui a fórmula, composta aqui do trapézio, lembrando que a área do trapézio é o que? Base maior, mais base menor, ou vice-versa, vezes a altura sobre 2. Então, o que é que a gente observa, Então, nesse trapézio aqui, a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Depois você tem o que? A soma das bases aqui no segundo intervalo vezes a altura dividido por 2, tá vendo aqui do trapézio? Depois aqui você tem o que? A soma das bases, vezes a altura dividido por 2. Então o que é que a gente observa, Que com exceção aqui, ó, do primeiro e do último, mas todos esses aqui intermediários, essa base aqui é comum ao primeiro e segundo intervalo, ó, o y1 aqui, ó, primeiro e segundo subintervalo. Aí depois você tem esse y2 também, essa base aqui é comum ao segundo e terceiro subintervalo, tá vendo aqui? y2, y2, assim sucessivamente. Todos esses intermediários, eles aparecerão duas vezes, de tal modo que se eu colocar aqui o h2, h sobre 2 aqui em evidência, com exceção aqui do primeiro e do último, todos eles aqui aparecerão que multiplicado aqui por 2, tá? Então essa aqui é a fórmula da regra do trapézio composta, tá? Então, se eu quiser, escrever, sofisticado aqui do ponto de vista matemático, então você pode escrever, que a integral aqui, por método utilizando a regra do trapézio composta, vai ser o que? H sobre 2 mais y0 mais duas vezes somatório desses yi, onde esse índice i começa em 1 e termina em n menos 1, tá vendo aqui? Mais yn, ok? Então, esse é um método bastante simples, e muito fácil aqui de fazer. Então, eu vou mostrar aqui o exemplo, calcular a integral
né, de 1 a 3 de x4 dx pela fórmula analítica, pela regra dos trapézios, né, com 8 subintervalos, e comparar os resultados, né, entre o cálculo com a fórmula analítica e pela fórmula do trapézio com 8 subintervalos, tá? Então, inicialmente, né, o cálculo aqui da integral analítica, né, então fiz direto, que é uma conta aqui trivial, né, é bem fácil, né, de fazer essa integral, que é x4, a integral é x5 sobre 5, né, substituindo aqui o limite de integração, né, encontramos aqui, ó, 48,4, tá? Agora vamos construir, né, e fazer a integral para utilizando a fórmula do trapézio com 8 subintervalos, tá? Então eu coloquei aqui a fórmula desenvolvendo, né, para 8 aqui subintervalos, né, com exceção aqui do primeiro e do último, o fator é 1, né, e de y1 até yn-1, todos eles aqui estão multiplicados aqui por 2, tá? Precisamos encontrar agora o h, né, que representa aqui a altura de cada um desses trapézios, né? Então a gente vai pegar o limite superior menos limite inferior, dividir pelo número de subintervalos, né? Então pegando aqui os limites da integral, 3 menos 1 dividido por 8, isso aqui dá igual ao que? 0,25, tá? Com esse 0,25 construiremos agora o que é a tabela, né? Lembrando, ó, cada subintervalo tem essa distância aqui, 0,25, né? Então 1,25, 1,50, 1,75 até chegar em 3. Se você contar aqui, né, esses 9 pontos, né, teremos aqui 8 subintervalos, né? Pronto, aí substituindo cada um desses valores aqui, né, na função x4, ok? Aqui, quem quiser, né, e tiver uma calculadora, né, com essa função, né, de construir tabela, eu coloquei um exemplo aqui para construir uma tabela, né, 1 sobre x no intervalo de 1 a 3, certo? Então, quem quiser saber mais detalhe, tiver uma calculadora parecida, pausa o vídeo aí e vê e segue as instruções para ver como é que faz. Então, já voltando aqui, né, com esses pontos já calculados, né, então tá aqui. Então esses pontos agora é o que a gente vai substituir aqui na fórmula da regra aqui dos trapézios, né, com 8n subintervalos, tá? Então fazendo isso aqui, ó, então no lugar onde tem h sobre 2, eu, em vez de botar aqui dividido por 2, eu coloquei, é a mesma coisa do que meio vezes h, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó, meio, né, vezes h aqui, que é 0,25, e aí substituir cada ponto aqui, ó. Eu substituí, né, o y0, 2 que multiplica, né, y1 mais y2 mais y3 mais, né, cadê o y4, y5, né, y6, y7, fecha parênteses, mais y8, tá? Então, fazendo essa continha aqui, né, o valor que vocês vão encontrar vai ser esse aqui, ó, 48,9414, tá? Aí, se você comparar os resultados, né, antes eu vou achar aqui o erro absoluto, né, que é pegar o módulo da diferença entre os dois resultados, né? Então foi esse, né, menos esse. Encontramos aqui, né, o módulo da diferença como 0,5414. E para comparar o resultado, a gente vai usar aqui um erro relativo, né, que é pegar o erro absoluto, dividir, né, pelo valor de referência. Ou seja, né, a referência no nosso caso é o valor exato da integral, né? Então a gente está comparando, por exemplo, o quão preciso, né, esse método, pegando aqui o resultado e dividindo pela referência, que é o valor exato, né, da integral
resolvendo ali de maneira pela fórmula analítica, tá? Então, fazendo isso, encontramos aqui, ó, com 8n subintervalos, um erro aproximadamente de 1,12%, né? Se a gente observar o quão bom é esse resultado, né? Depende do critério ou da precisão que você precise. Esse resultado ele pode ser, né, um resultado preciso ou não, a depender, né, da aplicação que você esteja ali fazendo, né? Bom, o que eu vou mostrar agora é a regra aqui, 1/3 de Simpson composta, né? Então esse método é um método muito mais preciso do que o método anterior, quando vimos a regra, né, do trapézio lá composta, né? Então vejamos aqui, quando estudamos lá durante a aula, né, sobre a regra de Simpson simples, né, sem ser composta, vimos que ela é calculada a partir sempre assim com dois subintervalos, né? E calculando aqui para dois subintervalos, a fórmula era o que? H sobre 3, né? Era y0 mais o que? 4 vezes esse y1 mais o que? y2. Tá vendo aqui? Aplicando essa mesma fórmula, né, para essa área 2, vai ficar o que? H sobre 3, né, y2 mais 4y3 mais y4, né? Fazendo isso aqui sucessivas vezes, né, para a área 3 vai ser o que? H sobre 3, y4 mais 4y5 mais o que? y6. Então, o que a gente observa é o seguinte, né, que se, com exceção aqui dos pontos do meio, tá vendo? Ou seja, os pontos aqui que são das extremidades, ó, esse primeiro, y0, e esse aqui, né, y2, né, o fator aqui é igual a 1. E sempre esse aqui do meio, o fator é igual a 4. Um ao outro. Então, né, seguindo essa sequência, quando você vê aqui para yn, né, onde nesse método aqui 1/3, né, da regra de Simpson, esse yn deve ser par, né, porque a gente sempre aplica aqui, ó, a regra de Simpson simples a um par de subintervalos, ou seja, né, então aqui, né, sendo, né, yn aqui um número par, né, esse yn-2 também é par, e yn-1 vai ser o que? Um índice aqui ímpar, né? Então observe que a estrutura é a mesma, né? Então yn-2 aqui o fator é 1, yn o fator aqui é 2, e esse aqui do meio, né, que é yn-1, fator igual ao que? 4, né? Podemos colocar o h sobre 3 aqui em evidência, ok? Como está mostrado aqui. Mas o que observamos aqui, ó, com exceção aqui do primeiro e do último, todos esses aqui intermediários, ó, esse y2 aqui, ele é interseção com a área A1 e a área 2. Depois vem o que? O y4 aqui, ó, esse aqui, ele é interseção com a área 2 e a área 3, assim sucessivamente. Então, né, ele é somado aqui, ó, duas vezes y2 com y2, né, porque aqui é da primeira regra, né, de Simpson aqui, simples. Depois aí vem a regra de Simpson simples para o segundo, né, esse área 2, assim sucessivamente. Então o que é que a gente está observando? Ó? Com exceção aqui do primeiro e do último, se o índice é ímpar, o que é que acontece aqui? O fator é 4. Se o índice é par, eu vou somar ele, ó, duas vezes. Então vai ficar o que? 2y2. Aqui também, ó, se o índice é par, vai ficar o que? 2y4. Né? Depois vem o próximo. 4y5 mais o que? 2y6 mais o que? 4y7 mais o que? 2y8, assim sucessivamente, né? Então, o que é que a gente observa?
Então, colocando o h sobre 3 em evidência, com exceção aqui do primeiro e do último, que o fator aqui na frente é 1. Se o índice aqui do y é ímpar, né, tem o que? Fator 4. Se o índice aqui, né, do y é par, o fator é 2. Ó. Ímpar, 4, par, 2. Né? Assim sucessivamente. Então, no processo, né, da regra 1/3 de Simpson composta, né, esse n aqui tem que ser par. Consequentemente, o yn-1 é ímpar e o n-2 tem que ser o que? Par. Então, a regra de Simpson só pode ser aplicado, né, na condição exclusiva de que você tenha números pares de subintervalos. Tá? A regra 1/3, desculpa, que a regra 3/8 aí muda um detalhezinho. Né? Então, aqui eu expressei aqui em termos de somatório, onde eu coloquei aqui dois somatórios. O primeiro somatório aqui é referente, né, aos y com índice ímpar, né, como está indicado aqui no i, e esse segundo somatório é referente à soma dos y com índice aqui com, né, índice par, né, como está indicado aqui os casos 2, 4, 6, por aí vai, né? Bom, vamos mostrar aqui a aplicação, resolvendo aqui, né, a mesma questão. A ideia de utilizar a mesma questão é para comparar a precisão entre os métodos também, né, entre o método dos trapézios, né, composto, e o método de Simpson, 1/3 aqui de Simpson composto, né? Então, resolver pela fórmula analítica, pela regra 1/3 de Simpson com 8 subintervalos e comparar aqui os resultados. Né? Então, resolvendo aqui a integral aqui pela fórmula analítica, é dado esse resultado. Né? Utilizando a fórmula aqui 1/3 de Simpson com n igual a 8 subintervalos. Né? Primeiro aqui vamos desenvolver a fórmula, né? Colocando aqui a fórmula geral. Né? Desenvolvendo de y0 até y8. O que é que a gente observa, né? Coloca aqui o h sobre 3, com exceção aqui o primeiro e o último, que o fator é 1. Depois fica oscilando, ó, índice ímpar 4, índice par 2, né? 4, 2, 4, 2, 4, 1, aqui, né? O último é 1. Bom, o h é calculado da mesma forma, né? Que é usar aqui os limites, né, da integral b menos a dividido pelo número de subintervalo, que encontrou 0,25. Como encontramos o mesmo h, né, nesse mesmo intervalo, então a tabela, né, que utilizaremos aqui é a mesma, né, que encontramos aqui no exercício passado. Tá? O que muda aqui é a aplicação da fórmula. Né? Então, h sobre 3, ou seja, 0,25 sobre 3, mais o que? Y0, mais o que? 4y1, mais 2y2, né? Mais o que? 4y3, mais o que? 2y4, mais 4y, né? 5, mais 2y6, mais 4y7, mais y8. Né? Fazendo essa conta, observe que, né, o resultado aqui aplicando, né, essa regra, né, 1/3 de Simpson composta, deu o que? 48,4010. Tem mais números aqui, né? Mas assim, para a precisão que estamos calculando, essa quantidade de casas decimais está o que? Suficiente, tá? Comparando aqui os resultados, né? Então, fazer a diferença entre, né, a regra aqui de Simpson com né, o valor exato. Então, o erro absoluto deu aqui, né, 1 vezes 10 a menos 3. E para calcular aqui o erro relativo, né, que é fazer a comparação, né, da diferença entre os resultados com o valor de referência, que é o valor exato da integral. Né? Então, dividindo aqui, ó, esse 0,001 dividido pelo valor exato, né, que dá 48,4 multiplicado por 100, observamos que esse erro deu em torno aqui de 0,001
0,021%, ok? Mostrando que esse método é muito mais preciso do que a regra de simples composta.